A gravação, né? Boa tarde, pessoal. Tudo jóia? Meu nome é Marcos e hoje eu vou falar com vocês um pouco sobre literatura. Em palavras simples, literatura representa a comunicação, a linguagem e a criatividade, sendo conhecida como a arte das palavras. O nosso primeiro contato com a literatura são os livros de histórias infantis e os gibis, que junto com seus ensinamentos, geralmente eles trazem uma linha narrativa extremamente simples e muitos desenhos para prender a atenção das crianças, né? Depois que a gente cresce, o contato que a gente tem com os livros começa a perder espaço para outras mídias. Até porque nesse ponto, o apelo visual dos livros começa a ficar de lado, né? Eles começam a ter poucos desenhos e eles começam a ter uma linha narrativa, né? Uma linha de contagem dessa história do livro que precisa de uma leitura feita com mais calma e atenção, né? O que acaba afastando muita gente. Outra coisa que acontece é que às vezes, ao pegar uma literatura um pouco mais antiga, né, a gente lida com uma linguagem um pouco mais complicada, né, um pouco mais rebuscada. E aí acaba que a leitura fica maçante, às vezes tem que parar, né, para poder ver o significado de algumas palavras. Isso também é algo que pode ser um aspecto que atrapalha na hora de fazer a leitura, né? Para algumas pessoas. Além disso, a gente tem alguns livros que começam a ser cobrados em provas, né? E essa leitura obrigatória também não ajuda a desenvolver nada o gosto pela leitura e pela literatura. Por fim, outros meios de entretenimento, como filmes, músicas e desenhos, eles são muito mais atrativos, né? Depois que a gente tem ali a gente passa a escolher mais, né? A nossa forma de gastar o tempo. E eles possuem ali, né, várias coisas, vários aspectos que passam a ser mais atrativos que os livros. Eles têm belíssimas representações visuais, sons de altíssima qualidade, linhas de narrativa que são simples e empolgantes. Mas se eu disser para vocês que um livro ele pode ser uma experiência tão imersiva quanto assistir a um bom filme, um anime ou ouvir uma boa música? Para isso, primeiramente eu vou mostrar para vocês que existem muitas similaridades entre eles e depois eu vou ensinar algumas dicas que eu mesmo uso para deixar a leitura mais interessante. No dia de hoje, eu vou falar para vocês um pouco sobre os animes, que eu pude perceber que boa parte da sala aí assiste, né? Que é uma surpresa, porque na minha época não era muita gente na minha sala de aula, por exemplo, que assistia. Inclusive, há muito tempo atrás, eu também assisti um pouco, né, desses desenhos. O que eu tenho a falar para vocês a respeito dos animes é que basicamente eles são um tipo de desenho animado produzido no Japão, né? Um anime, assim como um filme, ele pode ter vários gêneros, como infantil, terror, romance, comédia, aventura, ficção científica e entre tantos outros, né? Que não dá. Se eu for ficar falando aqui, eu vou ficar minutos e minutos. Além desses gêneros, né, mais genéricos, como os que eu disse, né, a gente tem duas linhas de gênero de anime principais. A gente tem o shoujo, que são mangás e animes que são vendidos para o público adolescente feminino, né? Na minha época, eu consigo lembrar ali de Sailor Moon e Sakura Card Captors, que era de umas menininhas que lutavam ali contra as forças do mal, usando seus poderes. E os shounen, que são mangás e animes feitos para o público adolescente masculino. De cabeça eu consigo lembrar do mais recente agora, do Kimetsu no Yaiba, que é o Demon Slayer, do Dragon Ball, que acredito que muita gente já deve ter visto, do One Piece e do Naruto,
né? Que são aqueles desenhos que tem bastante vários heróis, muita briga, né? Por isso que eles são mais comercializados ali para o público adolescente masculino. Os animes, eles fazem muito sucesso hoje em dia, e por alguns motivos que inclusive tem muito a ver com a literatura, com os livros. A gente tem, né, primeiramente, uma linha narrativa que acaba quebrando essa coisa de que os desenhos, né, são feitos, esses desenhos em específico, né, são feitos para crianças. A gente tem vários temas, tem animes, né, que inclusive são feitos para um público mais adulto, que são chamados seinen, que eles tratam sobre temas, inclusive a respeito da psicologia humana, né? Além disso, a gente tem personagens que são capazes de fazer coisas incríveis, às vezes até mesmo dotados de poderes sobrenaturais, coisa que talvez ficaria muito difícil, né, para poder a gente apresentar num filme, né? Hoje em dia, por mais que os filmes eles tenham adotado bastante computação gráfica, é muito mais, parece muito mais natural ver esses poderes e esses sendo utilizados num desenho do que num filme em específico que precisa, né, dessa computação gráfica. Alguns desses poderes pode ser traduzido nos desenhos como o chakra, no caso do Naruto, né, e o Ki no caso do Dragon Ball, que é o que eles usam para poder fazer esses poderes, né, essas técnicas sobrenaturais aí. Além disso, esses animes, né, eles nos fazem acompanhar o desenvolvimento pela visão de um personagem. Às vezes ele começa fraco, incapaz ali de derrotar o vilão ou de passar por algum obstáculo, mas ele acaba dando essa volta e se desenvolvendo tanto que eles passam por todas as adversidades eventualmente, né? Tanto por derrotar aquele vilão, quanto por passar por todas as coisas que atrapalhavam eles antes, né? A partir disso, a gente vê várias similaridades com os livros, né? Quando a gente tem, né, essa história vista pelo olhar do personagem, a gente tem vários livros que são narrados ali em primeira pessoa, que tem toda essa análise do pensamento do personagem. A gente tem essa progressão do personagem que se desenvolve de uma pessoa extremamente fraca, tanto na parte física quanto às vezes no psicológico, né? Que ele tem que se desenvolver, tem que evoluir enquanto personagem ali para poder passar por essas adversidades. Agora, eu vou fazer para vocês para ficar um pouco mais visual, né? Uma análise literária de uma cena do anime Shingeki no Kyojin, ou Ataque dos Titãs, né? Essa cena que eu vou descrever para vocês, eu intitulei ela como A Investida do Comandante. Como eu disse, né, ela acontece nesse desenho chamado Ataque dos Titãs, e ela se sucede durante um diálogo que a gente tem entre um comandante das tropas e o seu capitão, né? São duas patentes aí, o comandante sendo a maior e o capitão sendo logo abaixo dele. Nós estamos diante desse comandante de um destacamento militar que luta pela sobrevivência dos humanos, perto do desfecho de um grande combate. A cena, ela muda várias vezes, se alterando entre o diálogo do comandante e o capitão das tropas, né? E os pensamentos solitários daquele comandante. Ele enxerga toda a batalha do destacamento dele como um grande sacrifício, o que, na opinião dele, ainda que seja uma luta pelo destino da humanidade, ela está acontecendo por conta das vontades egoístas dele. O sonho de ver o que existe fora da jaula onde os humanos foram colocados. Um parênteses, né, nesse desenho, os humanos eles foram obrigados a viver
num local guardado por várias muralhas para se proteger desses monstros, né? Então, nessa cena, a gente tem uma luta desses humanos que moram dentro dessas muralhas para poder sair, né? Para poder descobrir o que tem lá fora. Ao longo dessa cena, agora voltando para a cena em si, a gente vê o comandante bem abatido, bem triste, por ter que escolher entre a realização do seu sonho, que custou a vida de muitos companheiros, ou o encerramento daquele combate. O fim desse diálogo acontece com as seguintes palavras do capitão: desista dos seus sonhos e morra. O capitão ali naquele diálogo, ele chama a responsabilidade para si e promete que com a oportunidade dada pelo comandante, ele vai pôr um fim àquela guerra. Então, né, o comandante ele vê ali que o único desfecho possível para a situação, né, o fim que ele pode dar para aquela situação é de fato uma investida, até um tanto quanto suicida, né, dele e dos seus soldados, para permitir que o capitão, que é o mais habilidoso ali, consiga ir até a frente do combate e finalizar o chefe, né, o comandante das forças que lutam contra a humanidade, né? Então ele vai até os seus soldados, extremamente pensativo, extremamente melancólico, e diz: soldados, se ficarmos aqui, só vamos receber mais pedradas. Preparem-se para a missão. A gente tem ali um dos soldados, né, extremamente desolado e confuso, que ele toma a frente e começa a questionar o comandante. Então nós estamos indo direto para a morte? O comandante diz então: estamos. Está dizendo que é melhor morrer lutando, já que nós vamos morrer de qualquer jeito? Estou sim. Espera, se a gente vai morrer mesmo, não importa como seja, pode ser até desobedecendo ordens, porque não faz diferença, não é? Está precisamente certo. Não faz diferença nenhuma. Não importa qual eram os seus sonhos e ambições, não importa se a sua vida foi boa ou miserável. Todos nós vamos morrer uma hora. Nesse momento a gente vê ali nas feições do comandante, no próprio tom de voz dele, que existe uma mudança, né? A voz dele muda de uma melancolia profunda para um tom decidido, de alguém que tem um dever a cumprir. Isso quer dizer que a vida não tem sentido? Que o nosso nascimento não teve sentido? E os nossos colegas que caíram antes, as vidas deles também foram sem sentido? Nesse momento, a cena troca do diálogo entre eles, que ainda meio que acontece, né, se alternando ali, entre uma investida da cavalaria, né? A gente troca ali a cena para todos aqueles soldados e o seu comandante numa investida de cavalaria. Não foram. Nós damos sentidos às vidas dos nossos colegas. Uns morreram com coragem, outros com medo. Mas quem dá sentido à vida deles somos nós, os vivos, que não vão esquecer deles. Nós morremos confiando as nossas memórias aos vivos, que vão continuar por nós. Este é um ato de rebeldia contra este mundo cruel. Avancem, meus soldados! Gritem, meus soldados! Com fúria, meus soldados! A cena termina, todos eles são esmiuçados, mas no final saem triunfantes, né? A batalha acaba com a vitória da humanidade. Nesse momento, com tudo isso que eu transpus para vocês, a gente vê o quê? Eu não precisei usar praticamente nenhuma imagem do desenho mesmo, mas toda a ambientação, vocês podem... isso já vai para as dicas que eu vou dar para vocês a respeito da leitura.
Sempre que vocês forem ler uma narrativa em primeira pessoa ou uma narrativa em terceira pessoa em si, tentem se colocar no lugar daqueles personagens. Ainda que pensando, né? Nossa, como é que seria eu se estivesse ali naquele lugar? Nessa situação aqui do comandante e seus soldados, tenta ver primeiro pela ótica do comandante. Ele sabe que se ele não for ali com aquela tropa, que afinal de contas ele deixa bem claro que eles vão diretamente para a morte, né? Para poder dar essa chance da vitória pro capitão, ele precisaria ir junto, ele precisaria liderar aquela tropa e possivelmente também morrer, né? Por isso. Então, assim, a gente tenta enxergar toda esse poder da decisão que esse comandante teve. O tanto que é difícil para ele naquele momento abandonar aquele sonho dele, né, de ver, de descobrir a verdade daquele mundo tão curioso. Ele vai ter que abandonar isso para poder fazer com que a humanidade tenha uma chance de sobreviver. E nessa cena também é muito interessante a gente reparar pela ótica dos soldados. Imagina só, você tá ali numa guerra que você tá vendo que você vai perder, né? Uma guerra não, uma batalha em si. E de repente vem aquele comandante melancólico, sabendo, transpondo para vocês que aquele combate vai ter aquele fim naquele momento. E que todos vocês vão morrer. Só que o poder daquele discurso, né, que inflama o coração daquele soldado, imagina só, realmente todos aqueles que lutaram antes dele, né, tudo aquilo foi sem sentido? Não foi sem sentido. Porque por conta deles ele pôde estar ali. E por conta dele que está ali lutando, outras pessoas vão ter a oportunidade de viver, né? Então, quando você for ler um livro, tenta se colocar no lugar do personagem, né? Poxa, o que ele sentiu naquele momento? Imagina se fosse eu, né? Pela situação dele. Obviamente, assim, né? Eu falo isso para poder deixar a leitura um pouco mais enfática, um pouco mais interessante, né? Uma outra questão que também eu fiz questão de mostrar ao longo da minha leitura é que você consegue, se você tentar imaginar, parar um pouco, né, no momento da leitura, para tentar imaginar, por exemplo, o cenário, né, o panorama. Ao passo que eu fui narrando essa situação para vocês, facilmente aqui eu consigo imaginar, né, aquele campo de guerra lotado de guerreiros, né, numa investida de cavalaria. Quando você for ler, então, tenta reparar na descrição do autor a respeito do local, do panorama, né? Às vezes uma região montanhosa que ele descreve, o entardecer alaranjado, né? A gente tem muito isso na literatura mais clássica grega. Então, você analisando, né, o ambiente também faz você ter uma imersão um pouco maior. E por fim, a própria sonoridade. Tenta imaginar, às vezes ali no momento de uma descrição de uma cena, os barulhos que acontecem, né, nessa situação aqui da investida de cavalaria, todos aqueles cavalos cavalgando incessantemente, né, rumo ao combate. Tudo isso faz com que a leitura ela seja extremamente imersiva. Então, para o dia de hoje é só, né? A gente fecha aí, né, esse episódio de hoje, né, essa aula de hoje, descrevendo meio que por cima a respeito dos animes ali e trazendo essas dicas de leitura para vocês. E para o próximo vídeo eu vou tratar ali de uma outra mídia, né, de um outro tipo de entretenimento que vocês colocaram bastante, né, que vocês fazem uso, que são os filmes, né? E vou trazer também, em específico, um tema que foi extremamente votado, né? Mas aí fica para semana que vem.
Um abraço e fiquem bem.